Deus. Que a presença de Deus, que o Espírito Santo possa estar no coração de cada um. E que essa mensagem possa ir de encontro ao coração de todos nós. Possamos ir para essa semana abençoados com a palavra de Deus. Então, gente, uma música bonita, uma música que fala sobre o poder do nome de Jesus. E hoje nós também vamos estudar um assunto relacionado a nome, relacionado à identidade. Eu sempre gosto de começar fazendo alguma pergunta. E eu queria perguntar como é que vocês gostariam de ser lembrados quando vocês morressem? É também simples, né? Para começar. Como você gostaria que fosse o seu legado? Como você gostaria que você fosse conhecido depois de morrer? Você me pegou todo mundo, né? Não, eu vou dizer, como uma mulher que dá estudo bíblico, distribui livros, missionários. Quem mais? Ela disse, mas a gente não ouviu, porque eu não deixei. Mais ou menos isso que você falou, que é aquela que dedica mais a Jesus, né? Dá estudo, Amém. A pessoa que mais chorava. Não. Quem mais? Você quer ser conhecido como? Está pensando? Testemunho de Jesus? Amém. Amém. Deus é louvado aí pelo legado que cada um de vocês quer deixar. E hoje nós vamos estudar sobre identidade, sobre legado. E tem uma história aqui que conta de uma mulher muito rica, uma senhora muito rica, que queria registrar, contar a história dos antepassados dela, da família dela, dos ancestrais dela. E aí ela chamou um escritor muito famoso para escrever essa história da família dela, dos ancestrais. E aí esse homem foi pesquisar sobre a história dela, foi pesquisar sobre a família dela. Procurou ali nos registros, nos livros, nas fotos. E aí ele chegou com uma descoberta bem constrangedora. Ele disse: olha, eu descobri que teve um bisavô seu, que ele era assassino, e ele foi sentenciado à cadeira elétrica. Ela, vixe. Aí depois eu vou ter que colocar isso no livro. Quando eu for contar a história da sua família, eu vou colocar esses detalhes. Não bote não, um detalhe tão feio desse, tão horrível desse, não bote não. Esse não, é meu trabalho, eu sou escritor, eu tenho que colocar. Aí ela pensou: não, se você for colocar, coloque de um jeito que não diga a verdade. Aí ele pensou, aí ele escreveu assim: essa senhora teve um bisavô que ocupou uma cadeira de eletricidade numa das instituições mais famosas do país. Ele estava tão ligado ao seu posto, estava tão ligado à sua função, que literalmente morreu no posto. Então ela escreveu de um jeito bem rebuscado, dizendo a mesma coisa, só que não dizendo a verdade, né? Quem lê assim pensa que ele foi um professor de eletricidade, que morreu numa faculdade dando aula. Mas nunca vai ligar que era um assassino que morreu na cadeira elétrica. Então, essa característica desse escritor, dessa história, é a mesma que muitos de nós temos até hoje. Às vezes a gente conta histórias, às vezes a gente conta versões, a gente conta várias coisas, mas encobrindo fatos, partes da verdade, tentando encobrir a verdadeira identidade daquilo que a gente está contando. E na Bíblia, a identidade é uma coisa muito especial, uma coisa muito profunda. A identidade vai além do que você tem, vai além de onde você veio, vai além do que a sua família representa. Na Bíblia, a identidade é uma coisa muito especial para cada personagem bíblico. Tanto é que quando os personagens da Bíblia experimentavam uma transformação, o que é que a Bíblia fazia quando a pessoa era transformada? Mudava de nome. Quem lembra o que é que significava Jacó? O nome Jacó significava enganador, mentiroso. Imagine você levar agora esse nome com você, de enganador, mentiroso, para onde você vai. E no dia que Jacó lutou com Deus, Deus mudou o nome dele para Israel, aquele que luta com Deus. E a partir daquele dia, Jacó se transformou numa nova pessoa. Quando Jesus chamou Simão, Simão era pescador de peixes.
E Jesus disse: agora você vai ser pescador de homens. E Jesus mudou o nome dele para Pedro. Então, quando havia uma transformação na vida de uma pessoa, também havia uma mudança no nome dela. E aí Paulo, antes era Saulo, assassino, e ao se tornar pregador do Evangelho, também mudou para Paulo. Porque na Bíblia os nomes eles têm um significado profundo. Não é como na nossa cultura hoje, que os nomes são dados de qualquer jeito. Tem pessoas que dão o nome do filho de acordo com o santo do dia. Hoje é São Francisco, vai ser Francisco. Hoje é Santa Efigênia, vai ser Efigênia. Tem gente que dá o nome, tem gente que dá o nome do santo do dia. Por exemplo, o presidente da União Nordeste Brasileira, o nome dele é Ali Jofran. O A é do pai, o A é do pai, o Li é da mãe, o Jó é do avô e o Fran é da avó. É um nome Frankenstein, é um nome que é... Ele mesmo diz isso das pregações. Hã? Joel e Elza? Olha aí. Olha aí. Então, E tem gente que coloca tem vários filhos, aí coloca um nome assim, para formar, tipo, um bocado de nomes parecidos. Por exemplo, os irmãos do meu pai, Frank, Frankenstein, Frankenstein, Frankismenia e Franklin. É tudo. Só faltou Frank Davi, né? Eu queria. Ainda bem que você não é tudo, senão ia continuar essa. Eu queria que fosse Frank Júnior. Pelo amor de Deus. Não, não ia não, isso é sério. Não. Fica difícil para chamar. Se a gente chamar de Frank Júnior ia ser. Não, pelo amor de Deus. Aí você escolheu Davi. Frankenstein, Frankismenia, Frankenstein. Você quer ser Cosme e Damiana? Sei não. Agora me diga, tem sentido no nome desse? Não tem. É só quem acha bonito. Tem outros nomes mais feios. Tinha 1, 2, 3 de Oliveira 4, né? Tinha vários nomes assim que a pessoa coloca, mas sem sentido. Mas na Bíblia, os nomes, eles carregam a característica de quem você vai ser. Os pais, eles colocavam o nome dos filhos, do que eles queriam que os filhos fossem no futuro. Da característica que eles viam no momento do nascimento. E aí, aquele nome era uma profecia do que ele ia ser. Quer ver só? Olha aí o nome de Noé, Gênesis 6. Olha, Gênesis 5, verso 28 e 29. Como era que as pessoas escolhiam os nomes no tempo da Bíblia? Diz assim: Lameque viveu 182 anos e gerou um filho. Deu-lhe o nome de Noé, dizendo: Este nos consolará dos nossos trabalhos, das fadigas de nossas mãos, nesta terra que o Senhor amaldiçoou. Então Lameque deu o nome do filho de Noé, pensando que ele ia ser no futuro, dando essa profecia. Uma bênção para o que ele ia ser no futuro. Lameque não sabia que ia ter um dilúvio, Lameque não sabia que o mundo ia ser arrasado por água, que ia só sobrar 8 pessoas na terra. Mas mesmo assim Deus deu uma iluminação para ele de que Noé ia ter, no tempo dele, a terra ia ter um descanso. E aí ele deu esse nome já pensando no futuro. Então os nomes na Bíblia tinham um significado, tinham uma profundidade. Quando até Daniel e os amigos são levados para a Babilônia, até lá também eles mudam o nome, né? Você lembrou agora uma coisa interessante. O nome de Daniel e seus amigos é Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Cada um desses 4 nomes, o significado desses nomes é de louvor a Deus. Daniel, todo nome que termina com algum El ou Ias, tem alguma coisa a ver com Deus ou Senhor. Então todos os nomes eram Deus escuta, Deus é proteção, Deus é juiz. Então Daniel, Ananias, Misael e Azarias eram nomes que louvavam a Deus. Quando eles foram para a Babilônia, o rei da Babilônia mudou o nome deles para nomes que significam adoração aos deuses. Então Daniel virou Beltesazar, e os 3 amigos, que eram Ananias, Misael e Azarias, viraram Sadraque, Mesaque e Abednego. 4 nomes que agora não eram de adoração a Deus, mas de adoração aos ídolos. Enfim, isso aqui é só para contextualizar o quanto na Bíblia a identidade é uma coisa importante e os nomes querem dizer quem você é. E hoje nós vamos estudar uma história aqui de uma pessoa, de um conjunto de pessoas que tiveram que mentir sobre a sua identidade, que tiveram que mudar a sua identidade para ver se conseguiram sobreviver. E depois nós vamos aplicar isso para a nossa vida hoje. Vamos para Juízes. Juízes, capítulo 12.
Essa é uma história que talvez alguns de vocês nunca tenham ouvido. Ela é bem escondidinha aqui no livro de Juízes, mas eu vou tentar contextualizar essa história para vocês entenderem. Juízes 12. Na verdade, essa história começa no 11, mas eu vou resumir essa história aqui para vocês, do jeito que vocês entendam. Aqui, o juiz do povo de Israel, o nome dele era Jefté. A tribo dele era a tribo de Gileade, o povo dele era o povo de Gileade. Um dia, os inimigos do povo de Deus estavam vindo para atacar o povo de Deus. E aí Jefté juntou a sua tribo, o seu povo, e disse que ia lutar contra esses inimigos. Aí foi o que eles fizeram. Eles foram até os vizinhos, que eram os efraimitas, e pediram ajuda deles para lutar contra esse inimigo que estava chegando. Só que os efraimitas, eles eram orgulhosos, eles eram bastante arrogantes. Eles pensavam assim: onde a gente mora é um lugar muito bom, um lugar protegido, um lugar aqui seguro, a gente não vai se arriscar, a gente não vai para a batalha não, a gente quer ficar aqui tranquilo, vocês que lutem lá. Aí surgiu a expressão, vocês que lutem. Eles ficaram lá no... Vocês se virem aí, a gente está de boa aqui. Vocês podem lutar lá contra os inimigos que a gente não vai se envolver com isso não. Aí Jefté, tá bom. Jefté juntou o povo dele, o povo de Gileade, e foi e lutou contra os inimigos. Resultado, venceram a batalha. Quando venceram a batalha, eles fizeram um rapa, levaram tudo que os inimigos tinham, todos os tesouros, os despojos, todas as armas, levaram tudo isso com eles. E quando eles estavam voltando, levando as coisas, trazendo as coisas, quem foi que apareceu no meio do caminho para pedir ajuda, para pedir para dividir o que eles tinham conquistado? Aqueles que rejeitaram, aqueles que não quiseram ajudar quando eles foram para a batalha. Então, quando Jefté estava vindo com os tesouros, ei, divide aí com a gente o que você conquistou. Eles não quiseram ajudar na batalha, mas queriam uma parte nas coisas que tinham sido conquistadas. Aí Jefté disse: não, a gente não vai dividir com quem não foi com a gente, não. Eu pedi ajuda, vocês não quiseram, a gente não vai ceder esse pedido de vocês, não. Só que vocês acham que eles gostaram disso? Eles estão querendo puxar briga. E aí, você acha que eles gostaram desse pedido? Não. Jefté disse: não, a gente não vai dividir porque vocês não quiseram ajudar, não. Aí olha a reação amorosa e compreensiva dos efraimitas. Eles eram um povo assim de cabeça fria, era um povo assim tranquilo, um povo paciente, Os um povo efraimitas eram manso. descendentes de Efraim, que era filho de José, né? Que nasceu no Egito, né? Bem, tá aí. Enganado, gostei. Olha aí, Juízes 12:1. Olha a reação desse povo que era tão carinhoso, tão amoroso, tão paciente. Olha aí. Então os homens de Efraim foram convocados, passaram para Zafon e disseram a Jefté: por que você foi lutar contra os filhos de Amon e não nos chamou para ir com você? Detalhe, quem chamado. Por causa disso, vamos queimar sua casa com você dentro dela. Deus, gostou? Esse povo? Eles eram de boa, né? Bem caminhos, vão queimar sua casa com você dentro vivo. A Jefté disse: olha, eu e meu povo tivemos uma grande discussão com os filhos de Amon. Eu chamei vocês, mas vocês não me livraram das mãos deles. Quando eu vi que vocês não iam me livrar, eu arrisquei a minha vida e fui lutar contra os filhos de Amon, e o Senhor os entregou nas minhas mãos. Então por que vocês estão vindo hoje para lutar contra mim? E aí começou uma briga, começou agora uma guerra. Agora começou uma peleja entre eles dois, porque agora juntou o povo de Jefté lutando agora contra os efraimitas que não tinham ajudado eles da primeira vez. Agora virou uma contenda aí. Aí o que foi a estratégia de Jefté? Ele começou a montar várias guaridas em várias estradas, colocou lá várias guarnições em várias estradas. Ele pensou no seguinte, ele disse para os seus homens o seguinte: olha, vocês vão ficar ali de tocar nas estradas, fazendo ali uma blitz. Quando o efraimita vier para a casa dele, quando ele estiver voltando para aquela estrada, vocês vão perguntar a ele, vocês vão mandar ele dizer uma palavra, uma senha. E vão ver que senha é essa. Olha aí o verso 5. Porém, os gileaditas tomaram os vales do Jordão que conduzem a Efraim. E quando algum fugitivo de Efraim dizia: quero passar, os homens de Gileade lhe perguntavam: você é efraimita? Aí, se respondesse que não,
os homens de Gileade lhe diziam: então diga Shibolete. Diga, Sibolete. Se ele dizia Sibolete, não podendo pronunciar corretamente a palavra, então eles recebiam um abraço e um aperto de mão, é isso? Eles os agarravam e os matavam nos vales do Jordão. Então ali Vals era a parte baixa do rio, né? Que a pessoa é passa. um riachozinho, Rasinho. parte rasinha. Se o pau fosse fã, aí Mas problema. quem é daquela região falava do jeito. Cibolé. Igual quem é do Ceará, quem é de Fortaleza, fala matemática. Eu não digo Eu cheguei nessa parte aí, calma, peraí. Quem é do Rio Grande do Norte, matemática. Pois é. Então por que eles fizeram essa senha? Porque o povo era muito parecido. Eles tinham mais ou menos as mesmas feições, a mesma fisionomia. Não dava para você olhar de longe e já detectar se a pessoa era ou não gileadita ou efraimita. É como o potiguar e o cearense. Não temos tanta diferença. A gente que diz que o cearense tem a cabeça grande, né? Mas não dá para você olhar se esse é cearense, esse é potiguar. Não tem. Quando fala, Então o teste aqui foi no sotaque. Então ele dizia Shibolete. Se a pessoa não chiasse, essa pessoa era. Já era. Já era. O alvo fala. Então esse amigo que o Mandato está dizendo é um amigo meu que é cearense e eu ficava implicando com ele por causa do sotaque. Ele dizia, diga tesoura, ele dizia tesoura. Agora diga matemática, ele dizia matemática. matemática. E quando era para dizer disse, ele dizia dish. Fulano disse isso, ele disse aquilo, né? Ele fica colocando um chiado, não tem também. Pois é, então aí vocês viram que o sotaque foi a senha para identificar quem era efraimita e quem não era. E você pode imaginar que todos eles tiveram que mentir a sua identidade, todos eles tiveram que dizer que não eram efraimitas, talvez pensando que ia sobreviver, aí caiu no teste do sotaque, caiu na prova do sotaque. Então essa história aqui é só um exemplo de como é fácil para nós mentirmos sobre quem nós somos em várias situações. Aqui no caso foi para salvar a vida, mas acabou não dando certo. Mas todos nós também cometemos isso em vários momentos da nossa vida. Dizer uma coisa, viver outra, mentir sobre a nossa identidade, são coisas que muitas pessoas fazem. E hoje o Sibolete, sim, um outro caso que isso acontece. Vamos lá para Mateus 26. Vimos aí essa história de Jefté, mas agora nós vamos para Mateus 26 e vamos ver essa mesma história acontecendo milênios depois. Um outro personagem bíblico que todos nós conhecemos. Mateus 26, vamos ver aí o verso. Verso 69. É raro ver esses versos grandes assim, porque a gente está acostumado com capítulos que vão até 30, 40, e quando chega o verso 69 é estranho. Pedro estava sentado fora no pátio. Uma empregada se aproximou e lhe disse: você também estava com Jesus o Galileu. Mas ele negou diante de todos e disse: eu não sei o que você está dizendo. Quando se dirigia para a porta, Pedro foi visto por outra empregada que disse aos que estavam ali: esse também estava com Jesus o Nazareno. E ele negou outra vez, com juramento: não conheço esse homem. Pouco depois, aproximando-se os que estavam ali, disseram a Pedro: com certeza você também é um deles. Por quê? O modo de falar. Seu jeito de falar o denuncia. Em outras versões da Bíblia diz: o seu sotaque o denuncia. Por quê? Porque Pedro é da Galileia e ele estava em Jerusalém, que era na Judéia. É como o nordestino está lá no São Paulo. É com uma linguagem do interior. Pedro tinha um sotaque mais caipira. Então, pelo jeito de Pedro falar, eles entenderam que ele não era dali e que provavelmente ele era seguidor de Jesus. E aí Pedro negou de novo e o galo cantou. Mas você vê que tanto no Antigo Testamento quanto no Novo, tem vários personagens que tiveram que negar, que eles negaram a sua identidade, que eles negaram quem eles eram. Mas que o jeito de falar denunciou. Mas o jeito de falar denunciou eles. Então, gente, hoje, isso também acontece com todos nós. Essa é uma mensagem, essas são histórias que a gente tem que aplicar para a nossa vida. Como é que nós, às vezes, negamos a nossa identidade? Como é que, às vezes, a gente falta com a verdade no nosso dia a dia? Uma situação
é quando a gente exagera ou minimiza a gravidade de alguma situação para a gente se beneficiar. Quando é que isso acontece, por exemplo? A gente exagera ou quando a gente minimiza a gravidade de alguma situação. A pessoa diz assim: olha, homem, não beba refrigerante toda semana, isso vai fazer mal para você um dia. Ou não beba, não faça isso toda semana, que isso vai prejudicar você mais na frente. E a pessoa diz: não, eu faço isso aqui, uma vez perdido, isso aqui eu tenho controle, isso aqui não faz mal para mim. Aí lá na frente isso faz mal. Então isso é um exemplo de quando você minimiza a gravidade da situação. E um outro exemplo é quando você exagera a gravidade de alguma situação. Ou seja, às vezes é uma coisa simples para você fazer e você fica colocando obstáculos ou colocando desculpas, né, para não fazer aquilo. Então isso também é uma forma de você cometer aquele mesmo erro lá do chimbolete, e você faltar com a verdade. Um segundo exemplo que isso acontece, isso aqui é mais comum, quando você fica lisonjeando ou bajulando uma pessoa para conseguir algum benefício dela. Isso aqui é aquele clássico exemplo, né, quando os filhos vão pedir alguma coisa aos pais, aqueles filhos que não têm intimidade com os pais, né, eles vão e falam diferente de quando eles falam no dia a dia. Tem filho que usa chantagem. Aí a mãe diz: não vai que você quer, você não vai desse jeito. No dia a dia fala normal, e quando vai pedir alguma coisa é todo elogio, toda uma bajulação para ver se consegue alguma coisa, né? Pois é, isso também é cometer o mesmo erro do chimbolete. Quer ver outro exemplo? Quando a gente tira palavras ou frases do contexto para incriminar uma pessoa e para a gente também se safar. Isso aqui é o exemplo que nós conhecemos lá na tentação de Jesus, quando Satanás fez isso com Jesus. Ele tirou um verso do contexto para usar como pretexto para fazer Jesus cair. Aquele verso do Salmo 91: aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para que eles guardem você, para que não tropece em nenhuma pedra. Satanás usou aquilo para fazer com que Jesus se atirasse do alto do templo. Então, isso que Satanás fez com Jesus, ele faz com que várias pessoas façam. Tire palavras do contexto, e isso acontece muito no contexto das redes sociais. Pessoas pegam falas aleatórias, pegam trechos, comentários aleatórios para incriminar a vida de outra pessoa. Então, isso nós falamos ontem no Quebrando Silêncios. Também é uma coisa que está por trás ali do que foi abordado na questão da violência digital. Então, tem pessoas que tiram palavras e frases do contexto. E um que é mais comum, que a maioria de nós fazemos, é quando a gente conta uma história omitindo a parte em que a gente está errado nela. Isso aqui é bem comum isso acontecer. Pessoas que contam a história, mas a parte que ela se dá mal, a parte que ela erra, ela tira, para que ela saia como se fosse a inocente, a pessoa que não fez nada de errado na história. Então você está percebendo como faltar com a verdade, negar a nossa identidade é uma coisa bastante comum no nosso dia a dia? E trazendo para o contexto da igreja, todos nós aqui conhecemos a verdade, todos nós aqui temos um contato com a verdade, mas existem pessoas que, na pressão do grupo, em um lugar onde não é aqui, que aqui é um lugar que todo mundo acredita na mesma coisa, todos nós acreditamos nas mesmas coisas, mas quando a pessoa não está num ambiente como esse, está num trabalho, na faculdade, num lugar onde tudo é contrário ao que você acredita, aí a pessoa age de uma maneira totalmente diferente. A pessoa cai na pressão do grupo e começa a agir de uma maneira diferente daquilo que ela acredita. Então isso também é cair no mesmo erro dos efraimitas, no mesmo erro de Pedro. Então, gente, a lição que a gente tira de todas essas histórias, dessa mensagem de hoje, é que Deus nos chamou para não apenas conhecermos a verdade, mas para a verdade nos libertar e para a gente viver por ela. Que a gente não vive apenas pela verdade, mas que a gente fale a verdade o tempo todo. Quer ver o segredo que Jesus ensina para nós hoje, para encerrarmos a mensagem? Mateus 5. Você está no 27, vamos para o 5, do 33 e diante. Como deve ser a nossa conversa, como devem ser as nossas palavras, as nossas declarações, já que nós somos pessoas que vivem pela verdade. Olha aí. Vocês também ouviram o que foi dito aos antigos: não faça um juramento falso, mas cumpra rigorosamente para com o Senhor o que você jurou. Eu, porém, lhes digo: não jurem de modo nenhum, nem pelo céu, por seu trono de Deus, nem pela terra, por seu estrado dos seus pés, nem por Jerusalém, por ser a cidade do grande rei. Não jure pela sua cabeça, porque você não pode fazer com que um só cabelo fique branco ou preto. Tem pessoas que não se sustentam no que elas estão dizendo. Tudo que elas dizem: eu juro por Deus,
Juro pela alma da minha mãe morta. Juro pela alma dos meus filhos. Não tem confiança, não tem. Pergunta a fulano se não foi assim. Pergunta fulaninho. Se aquele fulaninho tivesse mais moral, mais confiança do que ele. A pessoa mesmo, ela não mostra que tem credibilidade. Você não acredita em mim, mas acredita em fulano. Ele tem mais credibilidade do que eu. Mesmo que dizer isso. Tem igual um negócio que minha avó me disse, ia dizer um negócio, ela disse assim, eu juro com essa menina que está na sua barriga. Olha aí. Olha aí. Estou usando a menina envolvendo a foto da criança. Ele nem nasceu ainda. Eu nem nasci para jurar. Então Deus está dizendo, Jesus está dizendo, não jure nem pelo céu, nem pela terra, nem por Jerusalém, nem pela sua cabeça, não jure por nada. Então quando você disser alguma coisa, que a sua palavra seja digna de confiança. Olha o verso 37. Que a palavra de vocês seja sim, sim, não, não. O que passar disto vem do maligno. Então o chamado de Deus é que quando você falar, as pessoas acreditem em você. Que quando você disser alguma coisa, as pessoas possam ver que você é honesto, que você é verdadeiro, é alguém que as pessoas podem confiar. É muito triste quando o nosso testemunho ele acaba com o tempo se deteriorando. Pessoas que dizem que servem a Deus, mas com o tempo as atitudes dela vão fazer com que os outros deixem de acreditar nela, deixem de valorizar ela como uma pessoa de Deus. Eu nunca vou esquecer ali do Caleb de 2024. A gente estava ali convidando as pessoas para ir lá para o Egito. E a gente ia passando de casa em casa. E a gente foi convidar uma pessoa. Aí a pessoa começou a dizer: olha, todos esses evangelhos que eu conheço aqui ao redor, essas igrejas que eu conheço aqui ao redor, as pessoas tem roubalheira, tem mentira, tem gritaria. Dizem que quando eu vou lá, dizem que eu vou para o inferno. Eu não acredito em nenhuma dessas outras pessoas que estão aí. Essas igrejas que eu vou, esses evangelhos que eu conheço aí, nenhum deles tem uma reputação que eu me agrade. Mas aquele irmãozinho ali da fibra, ele é a pessoa mais honesta que eu conheço. Aquela pessoa ali eu tenho confiança. Aquele ali é um crente mesmo, aquele é um homem de Deus. Eu já pensou você ser conhecido, você ser reconhecido pelos seus amigos, pela sua vizinhança, pela sua transparência, por sua honestidade, pelo seu caráter ser íntegro e verdadeiro. Quem serve a Deus não deve dever nada a ninguém, não deve ter nada a esconder de ninguém, não deve ter nada a esconder e maquiar diante dos outros. As pessoas devem olhar para nós e ver alguém que elas possam confiar a sua vida, que elas possam confiar e ter credibilidade nas nossas palavras. Então, se Deus nos chama para conhecermos a verdade, não é apenas para a gente conhecer, mas para a gente ter essa verdade no nosso coração, falar essa verdade e ser o exemplo dela para nossos amigos, para as pessoas com quem nós temos contato. Então, se essa mensagem serviu para você, vamos ficar de pé. Vamos pedir a Deus para que Ele renove a nossa mente, para que a nossa identidade nós nunca possamos negá-la e possamos viver pela verdade em nossa vida, no nosso dia a dia. Senhor Deus, muito obrigado, Senhor, por essa história, por essas histórias da Tua Palavra. Histórias simples, mas que têm um significado profundo. O pai da mentira, ele tem tentado corromper a identidade de todos nós, fazendo com que a gente ande pelo caminho dele, que a gente ande pelo caminho do engano, e assim enganando um, enganando a outro, ele quer levar todos para o fogo. Mas aqui estão pessoas que a verdade resgatou. Aqui estão pessoas que conheceram a verdade libertou elas. Que eles possam se alicerçar nessa verdade todos os dias. Que eles possam viver essa verdade nas suas ações. E que as suas palavras sejam verdade e que as pessoas sejam libertadas ao ouvir a palavra de cada um que está aqui. Amém. Então, Senhor, que o Senhor esteja em nossa mente, que o Senhor esteja em nosso coração, nos ajude a ser mais parecidos contigo todos os dias. Amém. Cuide dessa igreja, de cada um de nós, em nome de Jesus. Amém. Amém.